Ok, obrigada. Deputado André Moura, PSC de Sergipe. Deputado, o senhor é relator da comissão especial constituída aqui na Câmara para tratar desse tema. Recentemente, o presidente Eduardo Cunha afirmou que, na avaliação dele, abre aspas, as mudanças no sistema tributário devem ser uma consequência da reformulação do Pacto Federativo, e não a causa. Fecha aspas. Então, o presidente chama atenção para um ponto, porque existe uma tendência muito forte, sempre que a gente fala em Pacto Federativo, a gente se reportar logo a reforma tributária, que há 20 anos, pelo menos, tramita nessa casa e que não sai. O senhor pensa da mesma forma que o presidente, o senhor tem uma visão diferente? Como é que o senhor vê que deve ser conduzida essa discussão na comissão especial? Primeiro, cumprimentar a todos, agradecer pela oportunidade, cumprimentar o professor Sacha, o deputado Alex, o Eduardo, presidente da Associação Brasileira de Municípios. Eu tenho acompanhado, inclusive, o presidente Eduardo Cunha nessas idas nossas na Câmara itinerante. E o presidente tem deixado claro que, como já você colocou, que não se pode pensar em reforma tributária sem discutir antes o Pacto Federativo. E eu concordo plenamente com o presidente Eduardo Cunha. Nós estamos tendo uma oportunidade agora, com a criação da comissão especial, de debater um tema que é extremamente complexo, que se arrasta nessa discussão há muitos anos. Sabemos que a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente de Prefeitos, que tratam do tema na esfera municipalista, mas também os governadores dos estados, eles têm grande expectativa exatamente com o que será produzido e que no relatório que nós iremos apresentar e que será apreciado por todos os deputados que fazem parte da comissão especial. Nós temos uma oportunidade ímpar de discutir uma redistribuição mais justa e igualitária daquilo que é arrecadado nos nossos tributos, como você bem colocou no gráfico. No ano 2013, por exemplo, o país arrecadou quase 1,75 trilhão. E desses apenas 5%, no primeiro momento, depois 19%, no segundo momento, foi destinado aos municípios. E nós sabemos, e isso já é corriqueiro, nós ouvimos falar, que é aqui nos municípios que nasce, que surgem os problemas, e é lá que nós temos que encontrar soluções. Mas também, do mesmo jeito, os estados atravessam um momento muito difícil. Os estados estão cada vez mais utilizando-se de empréstimos que fazem, na verdade, uma grande rolagem da dívida. Os estados já estão endividados, tomam empréstimos, rolam essa dívida para as gestões futuras, o que não resolve o problema. Então, chegou a hora, através do Pacto Federativo, de que nós possamos realmente discutir. E na comissão especial nós vamos abrir essa discussão da forma mais ampla possível, ouvindo o executivo, ouvindo os prefeitos através de seus representantes, ouvindo os governadores dos estados e ouvindo os técnicos que possam trazer o subsídio necessário para que nós possamos fazer um pacto federativo, uma proposta de pacto federativo, e que através dessa proposta a gente consiga verdadeiramente atender sem ferir muito os entes federados, porque de algum lugar nós vamos ter que retirar para poder contemplar municípios e estados. Mas nós temos que ter o cuidado, porque nós vivemos uma crise econômica sem precedentes, uma crise econômica que nos preocupa muito, e nós temos que ter muita cautela. Nós não podemos somente pensar no Pacto Federativo em redistribuição dos tributos. Nós temos que pensar na redistribuição dos tributos, mas temos que também pensar nas obrigações, nas responsabilidades. Sabemos que com a Constituição de 88 para cá, como bem disse o Eduardo, os municípios receberam cada vez mais atribuições, mas junto com isso não veio aquilo que a gente chama do bônus. Veio o ônus, mas não veio o bônus para os municípios. Mas também nós vamos buscar uma redistribuição mais justa, mas fazendo com que verdadeiramente estados e municípios cumpram suas obrigações. Que nós sabemos que hoje nem sempre são cumpridas, exatamente porque os estados e municípios, principalmente os municípios, não têm essa condição. Nós estamos acompanhando aí, por exemplo, um problema que enfrenta a maioria dos municípios do nosso país hoje, que é a questão do pagamento do piso do magistério. Nós sabemos que os professores merecem receber um salário justo e digno, mas nós entendemos que os municípios hoje, na sua grande maioria, não têm condições de pagar esse salário do piso do magistério. Nós temos hoje, segundo dados da CNM, que são os dados que já me foram encaminhados, hoje mais de 45% dos municípios do nosso país, eles estão utilizando 100% do seu Fundeb, ou mais do que 100% do seu Fundeb, para arcar com a folha do seu magistério. Quando nós sabemos que, segundo dados do IBGE, 45% também dos municípios do país vivem basicamente do FPM. Então essa é uma preocupação muito grande que nós temos que ir com muita cautela, logicamente sem prejudicar
não é? Muito daquele que será retirado recursos para poder levar para estados e municípios, que é a União, mas com muita cautela, definir essa redistribuição, mas também definir obrigações, definir quem verdadeiramente tem que prestar os bons serviços à população do nosso país.